aí, tchê! Fala, pessoal! Ele é o Thiago Febel. Ele é o Márcio Oliveira. E começa agora mais um programa 20, desenvolver um programa especial, porque a gente tem uma Iron Man, não é sempre que tem uma Iron Man no programa. A Super Milena Klein, que tem uma vida inteira ajudando pessoas, né, Mi? E Thiago, é peso, né? Essa é uma história que, conhecendo assim, é muito bonito de ver. E a gente vai falar de um tema que é bastante interessante, que é a motivação. Quando eu sempre falo que motivação é uma porta que só se abre por dentro. Mas muitas vezes ouvir histórias nos sensibiliza para que a gente encontre a nossa motivação e para que a gente busque ela onde quer que ela esteja. E quando a gente fala muito em construção de carreira, seja para abrir um negócio, seja para, enfim, crescer no lugar onde eu estou, para atingir objetivos, é muito importante a gente encontrar então essa motivação que tem. E a nossa história de vida, isso é uma técnica que a gente usa muito, que se chama narrativas. A nossa história, ela não define o que nós vamos ser, mas ela conta e explica muito de quem a gente é, podendo nos levar para alguns caminhos que são importantes. E eu queria muito que a Milena aqui pudesse compartilhar com a gente um pouquinho da história dela, que não só foi importante para as decisões dela, mas pode nos sensibilizar e mostrar que a gente pode muito mais do que a gente pensa. Então conta pra gente um pouquinho, Mi. A minha história começa, né, quando eu nasci, mas na verdade eu não lembro quando eu nasci. Bem feita, né? Mas aos 12 anos eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1, eu sou insulino dependente. E o diabetes mudou a minha vida. Hoje, se eu fosse escolher, eu escolheria ter diabetes, porque simplesmente a pessoa que eu sou hoje, eu só sou porque o diabetes me trouxe até aqui, né? Então, no início tem a fase complicada de aceitar a doença, aceitar fazer insulina, toda essa questão. E chegou um momento que o esporte veio na minha vida e eu consegui superar várias dificuldades. E ter diabetes impactava no esporte? Na verdade, assim, o esporte me ajudou a ter um diabetes mais saudável. Eu tinha uma doença totalmente descompensada, os exames totalmente desregulados, e o esporte, através da corrida, quando eu iniciei, eu consegui trazer mais saúde, mais qualidade de vida para a minha vida e também em relação à doença, né? Em relação ao tratamento com diabetes. Tu fala aí da superação que tu veio no esporte, né? Mas fala das dificuldades que tu passou por causa, primeiro, né, dessa consciência em ter alguma coisa que te limita e ter que viver com isso, né? Passou por alguns bocados ruins? Como é que foi? Eu sempre fui muito ativa, né? Digamos que hiperativa. E no primeiro momento que eu descobri a doença, os meus professores de educação física quiseram me tirar do esporte, né? Em questão por amor, né? Aquele cuidado. Sim. E eu ia de frente, falei, não, eu vou fazer, e desde sempre fui adaptando. E outra decisão foi quando eu decidi fazer o Iron, e aí teve reunião de família em casa, não faz isso. Podia ser perigoso. Podia ser perigoso, né? E eu acho que isso é importante também, a gente entender quando as pessoas nos falam que a gente não quer, que não é para fazer isso, muitas vezes é por amor, né? Claro. Ô Thiago, tu viu que a Milena fala de dois ambientes, né? Existe um problema que é interno, que sou eu, limitado por alguma coisa que eu não gostaria de ter, mas tem o ambiente externo que também cuida, às vezes impondo limites, né? O ambiente externo quis te tirar alguns sonhos que tu realizou, não quis? Exatamente. Por cuidado, mas às vezes limita, né? E quando a gente fala isso no processo, né, de transformação, acho que isso é bem relevante, porque nós somos sim, né, resultados de fatores internos e fatores externos. Né? No outro programa eu falei, né, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou quem eu sou porque eu sou o Thiago, com a personalidade que eu tenho, com as emoções que eu tenho, com os pensamentos, mas eu sou um Thiago que se relaciona com a Milena, com o Márcio, que estou aqui agora nesse programa. E isso me transforma. Então, claro que isso te transformou. Então, toda essa relação, esse cuidado, que pode ter te limitado, também foi uma maneira, talvez, de tu te sentir protegida de alguma forma, né? E aí que vem um grande lance. Quando eu entendi que isso era amor, por amor, eu me comuniquei com o externo, mostrando a importância que era para mim fazer uma prova de Ironman e quanto era importante o apoio daquelas pessoas, no caso, meu pai, a minha mãe, né? E aí, no momento que eu enxergo o externo como algo de amor e trago clareza, eles vêm junto comigo, né? Então, o que aconteceu? Aquilo que talvez era um cuidado se tornou um cuidado maior, mas com apoio. E aí que eu trago quando a gente fala nesse processo, que a gente não pode focar no que a gente não controla, a gente
despende muita energia tentando focar no que eu não tenho controle. Então eu estou pensando no que o outro vai pensar, eu estou imaginando o que o outro vai dizer, o que o outro vai fazer. Isso me gera ansiedade, isso me gera angústia, porque eu não tenho controle sobre o outro, não tenho controle sobre a mulher, sobre o marido, sobre o filho. A gente não controla o outro. Agora, eu controlo o que eu faço e como eu posso, com o que eu faço, influenciar o outro. Foi o que você fez. Mas Ou seja, como eu consigo influenciar o outro para que o outro esteja comigo nesse caminho? O que tu não controla, ainda assim, tem influência, né? E tem como influência, influencia? exatamente. É pesado, né? Quantas vezes pessoas deixam de fazer coisas que gostam porque não estão certas do que os outros vão pensar, não estão certas se vão conseguir, né, ter êxito no que fazem. Então muitas pessoas, às vezes por um perfeccionismo no comportamento, deixam de fazer para não se permitir a um erro, a um julgamento. E aí a gente sabe, né, nós três trabalhamos com pessoas, que eu só me desenvolvo aprendendo, e para aprender, errar faz parte do processo. É inexorável o processo, né, de transformação. E a Mi depois ela vai falar no próximo de uma dica que ela falou para mim, que bate muito com o que eu acredito também, mas é muito, né, nesse sentido, assim, né, o contexto. Acontece tudo, eu controlo o contexto, eu não controlo o que você não controla, talvez uma doença que você vai ter, você não controla se vai chover, se vai ter um terremoto. Não tem controle. Né? Agora, o Viktor Frankl, que é um dos maiores estudiosos, um dos primeiros, que foi estudar o propósito de vida, ele passou por campos de concentração, que é uma situação, né, que a gente não tem nem como explicar. Ele dizia isso, eu sempre falo, eu gosto muito dessa citação dele, que fala que a vida pode nos tirar tudo. A vida pode nos tirar a saúde, a vida pode nos tirar os bens, a vida pode nos tirar a família, a vida pode tirar tudo da gente. Mas ela não tira da gente a liberdade de escolher como eu vou reagir em relação ao que me acontece. Isso é uma liberdade que é minha e eu tenho um poder em relação a isso. E eu acho que no próximo bloco a gente pode começar a contar um pouquinho do que tu passa hoje, o quanto tu ajuda pessoas. Eu te acompanho, né, Milena? Tive a honra de ser um dos teus professores, como o Thiago foi. E a Milena hoje ajuda muita gente a superar coisas que, por vivência, né, por experiência, ela conseguiu passar por isso, né? Exatamente. Então tá, até a próxima. E aí, tchê, sacadinha de hoje, pensar diferente é normal. E se você é uma pessoa, tá, do tipo que critica as outras porque elas não pensam como você, isso é normal. Porém, entenda que todas as pessoas podem pensar diferente. Sabe como é? Todos nós vivemos em famílias diferentes e tivemos uma vida diferente. E também demos significados aos fatos de uma forma diferente. E isso é a riqueza desse nosso mundo hoje, que nos faz pessoas diferentes viverem juntos como semelhantes. Então, respeite a opinião dos outros, não acredite que o que você pensa é a verdade, pois isso é apenas a sua opinião. E até a próxima. Estamos de volta então para falar então com a Mi aqui, e nós queremos falar sobre motivação, né? E aí a pergunta que não quer calar é: o que é que te motiva, né, Mi? O que faz com que tu consiga fazer tudo o que tu faz, né? Apesar dos percalços que fazem parte da vida, a gente sabe disso. Eu acho que quando a gente fala de motivação, a gente tem que entender propósito, né? Eu acho que o que mais, quando eu acordo todo dia, eu tenho consciência de propósito que eu tenho. Eu tenho duas coisas que me motivam demais. É saber tudo que eu passei, não porque eu sou melhor que ninguém, mas, né, eu consegui fazer uma boa gestão de coisas internas e externas. Isso que me fez chegar onde eu estou hoje. E então, motivar e inspirar as pessoas hoje, pra mim, é algo surreal. Assim. Se eu começar a pensar muito nisso aqui, eu começo a chorar de tanto que isso me move. E outra coisa é família. Eu tenho um sonho de ser mãe, casei cedo, então quando eu penso em motivar e inspirar as pessoas e ser mãe, são duas coisas que eu acordo e falo: hoje o dia vai ser bom, as coisas vão acontecer, eu vou me superar. Então são dois propósitos que me movem, assim, que me fazem continuar. Se todo mundo para, são isso, é pensar em pessoas, e pensar em constituir uma família, e é aquilo, né? Tem gente que diz: Mi, tu tá maluca, tu tem 26 anos, tu quer engravidar, mas isso é o que é importante pra mim. Então o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal é importante para te entender o que te motiva, e não o que motiva o Thiago, o que motiva o Márcio. Tu entrou num assunto que tu estava comentando e eu ia te perguntar. Muitas pessoas acreditam que ser motivado, se superar, conseguir coisas além do que outras pessoas conseguem é um dom. A pergunta é: isso veio dentro de ti ou tu também construiu isso? É apenas um dom ou é uma busca por desenvolvimento pessoal, como tu falou, por entender a tua história, né? Sofrer por ela? A gente tem certeza que causa, às vezes, sofrimento, mas entender que a opção é tua, né?
nascer com alguma coisa, ter alguma coisa, não é uma opção, mas o que fazer com essa coisa é uma opção. Isso é dom ou isso a gente trabalha e consegue desenvolver? A gente consegue desenvolver, né? Eu acho que todo mundo tem uma vocação. E a gente vive num mundo onde que talvez muitas pessoas hoje não exercem a sua vocação como profissional, talvez, né? Eu acho que hoje eu me encontrei, eu tenho certeza que o meu trabalho é a minha vocação. Então é usar aquilo que eu sou, a minha história de vida, aquilo que me motiva, para fazer a diferença nesse mundo, né? Então tem muitas pessoas trabalhando por coisas que não são propósitos realmente internos e que realmente motivam elas, né? Então, quando eu começo a entender o meu propósito, começo a entender a minha história de vida, aquilo que eu sou, o que eu amo fazer, e eu trabalho com isso, eu falo, cara, isso sério, as pessoas dizem assim, amigo, o que é o teu trabalho? Eu falei, nossa, sei lá, não tem como explicar o meu trabalho, porque, sério, é a minha história de vida, é o meu desenvolvimento, é desenvolver pessoas, então, é compreender a sua essência, né? Assim como tem gente que ama a advocacia, ama outras coisas, e quando começa a entender aquilo com um propósito, em fazer além, né? Não é só sobre mim, né? São sobre pessoas, são sobre clientes. Tem né? uma questão que tu vem trazendo aqui, e aí eu não posso deixar de fazer, né, algumas conexões que obviamente fazem muito sentido para mim, que é o quanto a me traz essa questão da carreira dela, e a entender carreira de uma forma diferente, né? Porque a gente acha muito que carreira é profissão. Na verdade, ali tem uma profissão que faz parte da carreira dela, e quando eu estou falando da carreira dela, os pais dela, os papéis que ela tem na vida, porque ela é esposa, né? Ela quer ter filhos, ela quer ter o papel mãe. Então, na construção, nas suas decisões, tudo isso faz parte. E aí, quando a gente está falando em construção de carreira, quando as pessoas vêm fazer um coaching de carreira, um processo de desenvolvimento de carreira, ou mesmo pedir para falar de carreira dentro das organizações, uma coisa que é importante é, tudo isso é carreira. Tanto que hoje, um dos principais pensadores, que é o Savickas, que fala sobre carreira no mundo, ele já traduz falar de carreira, né, ou a orientação vocacional, né, que eles usam muito, como life design. Porque o desenho de vida é uma construção de vida. E tu está me trazendo isso só reforçando na prática, né, o que a gente fala muito e trabalha com as pessoas, que é toda essa bagagem, toda essa minha história de vida, os meus valores e sim motivação. Para ser sustentável, para ela ser permanente, ela precisa ser interna. A motivação externa, ela nos move, mas ela não motiva. Eu sempre digo que o que vem de fora é movimentacional e não motivacional. A gente fica um pouco mexido, tá, mas aí, qual é a conexão que eu faço? A mim vai me sensibilizar. Eu me movimentei, mas aquilo ainda é externo, porque a história é da mim, é a história dela. Como é que eu conecto isso com a minha história para fazer sentido para mim? E aí eu consigo me manter motivado para a mudança que eu quero empreender, seja ela qual for, que é um pouco tudo que está fazendo aqui para nós, né? Exatamente. Eu gosto muito da questão de imaginação, né? A gente monta o quebra-cabeça, eu olho a imagem do quebra-cabeça, depois que eu olhei a imagem, eu começo a montar as peças. E as pessoas hoje estão vivendo a sua vida sem ter uma imagem do que querem, né? Então estão usando tudo. Falta do propósito, né? Falta do A propósito. filosofia Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai indo, e isso é uma escolha. Tiago, eu não quero pensar sobre meu propósito, eu não quero pensar... Que besteira, né? Cara, tudo bem. É uma escolha. Esteja consciente dessa escolha. Saiba que tu talvez não vá para algum lugar que tu deseja, porque tu não está pensando sobre isso. E tu falou uma coisa que faz muito sentido, porque o Thiago fala sobre motivação interna, né, e externa, e o externo é o que nos move. E quantas vezes, né, a gente acreditou que alguma coisa nos traria resultado, se movimentou, e aí a motivação externa traz esse movimento, chega lá e não sente o que quer. E aí quando não sente o que quer, não bate aqui dentro, e quando não bate aqui dentro, a gente acaba desistindo. Né? Aquela coisa do meu pai que me falava, cara, mas tu sempre desiste do que tu está fazendo. Não é que tu sempre desiste, é que de repente o movimento que tu fez, o planejamento que tu fez, quando tu chega no resultado não era aquilo que tu estava buscando. E o final de tudo é um valor, né, Mia? O final de tudo é buscar, como a Mia apaixonada pelo trabalho dela, uma coisa que te dá motivação para acordar, prazer de fazer e realização ao dormir, né? É isso aí que faz hoje, né? Exatamente. A vida é perfeita. E eu sempre pergunto, né, para pessoas que vão no processo, enfim, de coaching, e a pessoa traz, quero fazer isso. E algumas, claro, dentro de todos os métodos que a gente acaba utilizando, mas tem algumas perguntas que são muito simples. Pergunto, o que tu está querendo é o que tu realmente quer, ou é que a sociedade, aí entenda a sociedade como família, como trabalho, ou é o que a sociedade quer que tu tenha?
O carro que tu quer, é o carro que tu precisa, que tu deseja comprar, ou é o carro que a sociedade espera que tu tenha? O casamento é o que tu realmente quer, ou é o que a sociedade espera que tu tenha? As projeções, então, né? eu pergunto isso e não tem uma resposta certa, então faz o contrário. Não, até porque tem um preço a pagar a fazer o contrário do que os outros esperam. Existe um preço. O que nós precisamos fazer e evoluir como ser humano é ter a consciência das escolhas que eu estou fazendo. E essa consciência permite que a gente saiba melhor o que é melhor para a gente, o que faz mais sentido para a gente, para se manter motivado, que é o que nós vamos falar então um pouquinho de algumas dicas que a gente quer ouvir da Mia aqui, como manter essa motivação e como fazer com que as coisas aconteçam, chegar nos objetivos motivado e com persistência ou com força de vontade, como muitas vezes a gente usa. É isso aí, fica com a gente, tem mais um bloco ainda. E aí, tchê, sacadinha de hoje, cultive bons amigos. Para muitas pessoas, a saúde profissional é a saúde mais importante. É a que nos traz o sustento. Porém, pensar somente na saúde profissional pode ser que não traga para você a sensação de sucesso. Sucesso não é apenas dinheiro. Sucesso é uma condição de vida onde a gente vive onde quer, faz o que gosta e anda com quem gosta. E um bom jeito de andar com quem gosta é cultivar bons amigos. Então tenha na sua vida boas amizades e pelo menos uma vez por semana se dedique a estar com pessoas que façam você rir e se sentir bem. E até a próxima! Estamos de volta, um programa muito gostoso, hoje especial com a nossa querida Milena. Muito obrigado pela tua história, uma história de inspiração e de motivação. Mas essa história dá para passar um pouquinho pro pessoal, né? Algumas dicas que tu usa hoje. Quem sabe tu desenvolve muitas pessoas e continua se desenvolvendo. Toca a dica aí pra gente. Eu tenho uma frase que é: seja simples com ousadia, né? Às vezes a gente pensa numa mudança e a gente quer pensar nas coisas mais difíceis, né? A pessoa, exemplo, emagrecimento, né? A pessoa quer fazer dieta, come doce todos os dias. Ela, vou ficar um mês sem comer doce. Nossa, isso é quase impossível, né? Tipo, pra mim, impossível. Então, o mais simples talvez seja comer um dia sim, um dia não. Então, assim, trazer simplicidade no seu dia, né? Quando eu tenho do meu lado que foram 2 professores meus, então uma honra estar gravando. E hoje eu tenho um escritório, desenvolvo pessoas, e eu comecei a pensar o que eu tenho condição de fazer hoje e vou executar. E executava aquilo ali. Então eu pegava a coisa mais simples, o que eu posso fazer é exatamente isso. Então eu vou fazer, no questionamento que eu te pergunto na sua mudança que você quer, para sua família, para o seu relacionamento, para sua carreira, qual a coisa mais fácil? Mas assim, a mais fácil que tu diz assim, é isso? Eu não sei, mas é a mais fácil que tu diz assim, não pode ser. Não pode ser isso que vai alavancar uma mudança. Tem um livro que o nome é A Única Coisa, né? Que ele fala na questão da progressão do efeito dominó. Então, um dominó de 5 centímetros, com intenção, né, se isso virar um hábito, se isso se tornar algo prático, ele consegue derrubar um outro, o dobro do tamanho, de 10 centímetros. Então, quando eu começo a pensar que a coisa mais simples é exatamente os 5 centímetros, e ele fala que se eu começar em 10, tu imagina a evolução disso em 1 ano. O desenvolvimento pessoal, ele é uma progressão, né? Ninguém... me desenvolvi. E tem um porquê nisso, porque quando eu começo eu sou uma pessoa, quando eu desenvolvo alguma coisa em mim eu já não sou essa pessoa. Eu já sou uma pessoa de um novo ponto, né? Eu falo muito isso quando a gente fala em autoconhecimento e, nossa, tem N elementos aqui que a gente vai pensando, que é o passo, né? Não vou aqui fazer a simulação, mas eu passo um exemplo do pequeno passo, baby steps, como os americanos gostam de chamar, que é a diferença do pequeno passo e do grande passo. Um grande passo, você tem risco de desequilibrar e cair. E se você cai, você não quer mais fazer aquilo. Um pequeno passo, o risco de cair é muito pequeno, mas ele já te leva para um lugar diferente do que você estava antes. Então, é essa construção e é claro que a mudança ela gera rompimento, ela gera estresse, né, fisiológico, né, porque mudança é um processo que também é fisiológico, psicológico, todo o processo, né, do indivíduo, mas que vai ter esforço, precisa ter esforço e tem que cuidar do sofrimento. Né? O exemplo do chocolate é muito, não vou comer chocolate por 1 mês, o sofrimento que é isso. Quando a gente fala em gestão emocional, é muito isso que acontece, né? Aí você pergunta para a pessoa qual é normalmente o momento onde a pessoa mais tem dificuldade de regular, que essa é a palavra certa, né, as emoções. É à noite. Por quê? Porque passou o dia inteiro recebendo estresse que faz parte do dia. Aí chega à noite, vai ter uma conversa mais calorada, às vezes eu não consigo. E aí os estudos mostram que o constante estresse faz com que tu tenha mais dificuldade de... Então assim, como é que eu consigo percorrer um caminho
que me deixe um pouco mais seguro, mas que permita que eu dê o próximo passo, né? Que faça aquele passinho pequenininho, mas que vai levar para aquele lugar que eu tanto desejo. Vocês falam duas coisas hoje no meio que a gente trabalha, a gente vê assim, ó, ou é 8 ou é 80. Os extremos, né? Como as pessoas são polarizadas, né? Ou eu como tudo ou eu não como nada. E entre o comer nada e comer tudo, existe um equilíbrio aqui dentro. Né? Que quando eu abro mão de comer tudo o que eu comia e gosto por um objetivo, o que acontece? Eu chego no objetivo, porque você parou com tudo que fazia. Só que quando eu chego, parece que eu retomo com força total o meu hábito antigo, e aí vem esse efeito sanfona que a sociedade vive. Abro a mão do que amo por um objetivo, entrei no vestido, fui no casamento, chutei o balde, não entro mais no maior vestido que eu tinha. Isso acontece. E aí tu vem, olha só. Porque a pergunta é, essa mudança ela foi para ti ou foi para os outros? Foi para os outros, foi para o Não se sustenta. E aí, né, os 3 grandes pilares da mudança permanente, né, que a gente chama de autodeterminação, o primeiro pilar é a autonomia. E aqui a autonomia não da forma popular que a gente entende, que parece que é só o querer fazer e fazer diferente, mas a autonomia significa estar alinhado com os meus valores. De que forma isso que eu faço está alinhado com aquilo que eu acredito que eu quero para mim? Quando tu fala assim, bom, eu tenho um escritório, porque tem um valor que é importante que é a família, e estar nesse escritório faz todo sentido para minha construção de família, porque eu entendo que é família. Então faz todo sentido para ti. Eu não tenho dúvidas que você vai acordar lá e vai estar motivado. E a pergunta que a gente pode trazer, né, nesses objetivos que você aí está pensando em fazer, qual é o teu porquê? A famosa frase, né, célebre frase do Nietzsche que diz: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase todos os como. Então, os intempéries da vida, as coisas que te acontecem são os como. Eu não controlo. Agora, se eu tenho um porquê, eu consigo passar por isso. Tu tinha um porquê, tu tem vários comos, várias coisas te acontecem, mas tu consegue manter, né, sustentar aquela mudança. Ô, Mi, deixa eu te fazer uma pergunta. Há pouco tempo atrás, né, gravou o programa um grande amigo, David Reis, e ele falou sobre os rituais que a gente tem, né, no acordar, no dormir. Tu tem teus rituais que te ajudam? Eu tenho, quando eu acordo, eu sou uma pessoa muito visual, eu preciso ver. Então eu tenho post-its do lado da minha cama coloridos, de coisas que me motivam, né, os meus sonhos, os meus objetivos, e algumas frases que fazem sentido. E isso é tão interessante que eu lembro que faz mais ou menos um ano que eu tenho eles colados e eu troco. Mas tu atualiza eles? Atualizo, mas engraçado que é o seguinte, no início eu tava na cozinha e falei, eu esqueci de ler os post-its. Daí eu ia lá e hoje, quando eu acordo, é natural, eu acordo e já tenho consciência de quem eu quero ser. Então aquele negócio que a gente trabalha muito no coach da fotografia, eu penso em ter filhos gêmeos, né? Isso não depende de mim, mas eu jogo pro universo. Então eu me imagino hoje acordando, vivendo ser mãe de manhã, por isso que eu tenho escritório, porque eu quero viver ser mãe. E não existe certo, existe errado, existe o que eu quero. De jogar bola, ensinar, levar natação, brincar na pracinha, levar, né, na creche e detalhe desenvolver pessoas. Né? Então, a fotografia que eu tenho já clara. Tá visualizado. Já. Não é fotografia, é um vídeo, né? Não é 3D, né? É um já passou do Então, assim, são coisas que me motivam. Quando eu acordo e vejo a dificuldade do dia, eu supero como, né? Porque eu tenho um porquê, uma essência que me faz. E uma coisa que eu acho interessante é, faço o mais simples, mas eu vejo que fazer o mais simples hoje eu não consigo acreditar que isso vai me levar. Então, começo a acreditar. E se a gente for pensar numa viagem, né? Se eu quero viajar de noite, eu ligo o farol do carro, ele só ilumina 20 metros. E a tua mudança mais simples é os primeiros 20 metros. É ali que tu enxerga, né? Ali que tu enxerga. Depois que tu chegar nos próximos 20, vai enxergar os próximos. Tu vai enxergar os próximos. Então, assim, só que as pessoas nunca começam a fazer o simples para começar a enxergar o próximo passo, né? É que quando a gente tem um destino, né, no desenvolvimento pessoal, a pessoa imagina o que quer, mas já queria estar lá. E essa ansiedade, né, se transforma em anseio e acaba atrapalhando. Tiagão, o tempo é curto, né? O assunto é excelente, dá para conversar uma tarde inteira, um dia inteiro, uma noite inteira com a Milena. E a gente quer fazer isso, né? Mas a única coisa que eu posso dizer é que eu saio daqui mais motivado, né? Sensibilizado pelo menos, e acreditando cada vez mais nisso que a gente faz e que tu faz, que é realmente importante e relevante,
que são, né, o nosso porquê, né? Qual é a nossa motivação e que talvez uma grande dica ou a grande questionamento que eu deixo aqui para vocês pensarem é qual é essa motivação, o que é isso que te mexe e que talvez tu não está dando uma atenção que deveria estar sendo dada. Obrigado, Milena. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar do lado de vocês. Muito obrigado. Pessoas que eu admiro e com certeza fizeram diferença na minha vida para que hoje eu esteja aqui, né? É isso aí. Fica aqui mais um programa. Hoje um programa que trouxe uma verdade, uma super vida aqui, de superação, uma história muito bacana. E fica com a gente.